meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo para você, para a tua casa. Uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui no programa Teologando, um programa da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, SEBI, que é levado até você pela Rede TV Fé, redetvfé.com.br, todo sábado às 20 horas. E para nós é uma alegria muito grande, e está sendo ainda mais, pelo feedback, o retorno que a gente tem recebido de vocês em relação ao programa. Eu quero externar minha gratidão, primeiramente, nesse programa, você que tem nos acompanhado desde a estreia e que semanalmente tem nos permitido ver um número maior de pessoas acompanhando o programa. É uma alegria muito, muito grande para a gente ver, crescendo a audiência dessa proposta que a SEBI trouxe para você e através da Rede TV Fé. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você puder, compartilhe, divulgue para mais pessoas, mais amigos seus, para estarem conosco todo sábado, às 20 horas, aqui na Rede TV Fé. Joia? Nós temos, nesse tempo, examinado algumas questões sobre a interpretação da Bíblia. Questões importantíssimas, porque nós acreditamos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, nós temos que ter um zelo muito grande com aquilo que a gente fala em nome de Deus, usando a palavra dele. Porque nós seremos, com toda certeza, cobrados diante de Deus se usarmos a palavra dele de forma errada. Se dissermos que ele disse aquilo que ele não disse, e aí no dia do nosso juízo, isso terá um peso muito grande. Lembre-se que eu falei a você no nosso primeiro programa, que se nós temos zelo com aquilo que a gente fala, quanto mais Deus. Se eu fico chateado quando alguém pega uma palavra que eu disse e distorce, ou ela passa para frente de uma forma diferente daquilo que eu quis dizer, se eu, sendo pecador do jeito que eu sou, me sinto ofendido e zelo pelo que eu digo, você imagina Deus, em quem não há pecado nenhum, em Deus em que não há nenhuma sombra de mudança ou de variação, em Deus que é santo, santo, santo. Ele não aceitará as nossas desculpas esfarrapadas para usarmos o nome dele e a palavra dele de forma indevida. Por isso, a gente tem insistido nesses programas em fazer uma análise e te ajudar a entender a palavra de Deus e como fazer uma interpretação correta. Então, nós já vimos aqui, pelo menos, duas dicas muito importantes. Primeiro, que quando você lê a palavra de Deus, e qualquer outro texto, não só a palavra de Deus, lembre-se disso, isso se aplica a qualquer leitura sua, você nunca deveria permitir que a sua interpretação focasse em palavras e frases, mas sempre no discurso. E no nosso último programa, eu compartilhei com você um segundo problema. Mesmo quando nós precisamos atentar para uma palavra ou frase, nós precisamos examinar o uso correto dessa palavra ou frase. E aí vimos questões culturais, vimos questões da autoria. Pois bem, hoje eu quero tratar com você então de um outro aspecto que você precisa tomar cuidado quando está lendo a Bíblia. Então veja bem, eu vou te dar um exemplo aqui, e eu penso que ele vai ajudar a levar-nos ao que acontece na Bíblia. Se nesse momento eu dissesse assim, Brasília, tanto de 2020, e eu colocasse aqui à minha direita, querido Zé, aí aqui na esquerda, olha, estou escrevendo para mandar notícia para o pai, para a mãe, olha, aqui em Brasília o coronavírus está terrível, e não sei o quê, o papagaio não sei das quantas, o cachorro está assim, não está bem de saúde, e lá embaixo você diz assim, espero vê-lo em breve, aí você assina. Se eu perguntasse para você, que tipo de texto é esse? Já prestou atenção?
Você vai dizer para mim assim, ué, isso é uma carta. Como é que você sabe que isso é uma carta se eu não disse que é uma carta? Porque a maneira como nós escrevemos estabelece uma coisa que a gente chama de gênero literário. Olha só, uma pequena mudança. Se eu dissesse agora, Brasília tanto de 2020, e a minha esquerda eu colocasse ao, embaixo, departamento lá da Caixa Econômica, aí embaixo, assunto, pede desconto na parcela do apartamento, tal. E você escreve assim, né? Venho por meio desta pedir desconto na parcela, não sei das quantas. Aí mais embaixo, certo da atenção de vocês e do deferimento, despeço-me. Aí você assina. Que tipo de texto é esse? Continua sendo uma carta? Não, na tua cabeça vai ver assim, mas isso é um memorando, isso é um ofício. Então, isso é o que nós chamamos de gênero literário. Toda vez que você vai escrever alguma coisa, de uma forma consciente ou não, você escolhe um gênero literário. Ou seja, uma maneira de escrever o que você quer comunicar. E é interessante porque são esses gêneros literários que definem como nós devemos interpretar o que a gente está lendo. É a partir do gênero literário que eu posso dizer se você está tentando ser literal naquilo que você está dizendo, ou se você está falando isso de uma forma simbólica, metafórica. O gênero é determinante. E o gênero é determinante para muitas outras coisas. Tá? Então veja, uma carta, voltando agora ao exemplo da carta. O que você diz ali na carta, eu posso interpretar de duas maneiras. Eu posso interpretar literalmente e eu posso interpretar simbolicamente algumas coisas. Por quê? Porque o gênero carta é um gênero informal, totalmente informal. Então ele permite tanto você escrever literalmente, quanto permite você escrever metaforicamente ou simbolicamente. E quem lê uma carta sabe que pode interpretar dessas duas maneiras. Mas observe o caso do ofício. O ofício não, ele tem uma linguagem formal. E por ter essa linguagem formal, por causa do ambiente a que se destina o ofício não permite que você fale de forma simbólica, metafórica. A linguagem ela tem que ser direta, clara e literal, para que o seu pedido seja examinado com clareza. Então, veja, o gênero define a forma que nós interpretamos qualquer texto. E isso não é diferente da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem muitos, mas você não tem ideia da quantidade de gêneros literários diferentes que aparecem na Bíblia. Tá? A gente tem, assim, gêneros gerais, que é o que a gente costuma ver logo nos livros. Você tem cartas na Bíblia, você tem poesia na Bíblia, você tem profecia na Bíblia, você tem narrativas que tanto cumprem um papel historiográfico como historiosófico, ou que cumprem papel monográficos. Você tem na Bíblia bilhetes, você tem na Bíblia testamentos, você tem na Bíblia genealogias, você tem na Bíblia parábolas e uma infinidade de gêneros literários. Infinidade. Então, onde que muitas das vezes pastores, pregadores, professores da escola bíblica, ou mesmo de faculdades de teologia, e irmãos que amam a Deus e leem a palavra de Deus, acabam errando na hora de interpretar um texto. Eles erram por não terem verificado que tipo de gênero literário está nas mãos deles. Que gênero é esse que eu estou lendo? Porque ao definir isso, você saberá se nós estamos tratando de um texto que deve ser interpretado literalmente, ou se nós estamos tratando de um texto que deve ser interpretado simbolicamente. Tá? Então, veja um exemplo bem simples. Se você pegar a sua Bíblia em Atos 13, você vai ter uma narrativa logo no início
falando da ação do Espírito Santo que separou a Paulo e Barnabé para o cumprimento da missão. Eu era pastor lá em Tietê, na cidade de Tietê, São Paulo, da igreja presbiteriana na ocasião, e aquela região tem muitas pessoas que são testemunhas de Jeová. Por quê? Porque a cidade de Cesário Lange, ela fica a 20, 25 quilômetros da cidade de Tietê. E Cesário Lange é onde está a torre de vigia, né? O grande quartel-general das testemunhas de Jeová. E quando chega no sábado, eles vão com ônibus nas cidades ao redor e despejam os seus membros lá para ir de porta em porta evangelizando. E aí, muitos crentes ali, quando olham pela janela, veem que a testemunha de Jeová, se esconde dentro de casa, para dizer, meu Deus, lá vem as testemunhas de Jeová de novo, né? E fica escondido lá e tal. E outros se escondem porque, às vezes, têm medo de conversar com eles, porque não teria fundamentação bíblica para responder àquilo que eles falam. Tá? Então, quando eu cheguei em Tietê, o corpo de conselhos da minha igreja participou de um curso de interpretação bíblica comigo. Tá? Ficamos 1 ano estudando interpretação bíblica. E aí um presbítero, né, muito querido, o presbítero Donizete, ele pegou o negócio, ele entendeu bastante coisa da interpretação, e aí um dia chegaram as testemunhas de Jeová lá na casa dele. E ele olhou e disse assim, é hoje que eu vou conversar com eles sobre Bíblia. Aí abriu a porta, mandou eles entrarem, preparou um cafezinho, começaram a conversar. Quando eles começaram a mostrar as interpretações deles, o Donizete, né, conseguiu demonstrar para eles onde que eles estavam errando. Mas aí eles chegaram num ponto que foi complicado. Se você conhece Testemunha de Jeová, você sabe que eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Tá? Para a doutrina das Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é uma energia, tá? Algo como a luz elétrica mesmo. Então ele não é pessoa, ele seria essa energia de Deus, mas não uma pessoa. Quando eles chegaram nesse ponto, esse presbítero abriu o texto de Atos 13. Então olha lá, Atos 13, versículo 1, diz assim, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, observe agora, disse-lhes ou falou-lhes o Espírito Santo. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os designei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e despediram-nos. Quando esse presbítero leu isso para eles, esse presbítero olhou para eles e disse assim, veja bem, vocês estão dizendo para mim que o Espírito Santo é uma força, uma energia. Mas nesse texto diz que o Espírito Santo falou. Desde quando uma energia, desde quando uma força elétrica fala? Só pessoas falam. Aí pode parecer para você que ele pegou de jeito as testemunhas de Jeová. Não, elas abriram Provérbios 8. Então, se você olhar aí comigo Provérbios 8, você vai ver a seguinte situação no versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com sagacidade e possuo o conhecimento da reflexão. 14. Eu possuo o conselho e a prudência, são minhas a inteligência e a força. Aí eles olharam para ele e disseram, e agora? A sabedoria está falando. E a sabedoria fala em Provérbios 8 todinho, ela abre a boca e fala. Eles disseram, você disse para a gente que porque em Atos o Espírito Santo está falando é uma pessoa. Mas em Provérbios a sabedoria também está falando. Você vai dizer para a gente que a sabedoria também é uma pessoa? Você percebeu o problema? E aí, ele teve que pedir ajuda e a gente volta no próximo bloco com a resposta.
Gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas, o projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Olá você que assiste a Rede TV Fé. Deixa eu te dizer, sabe como é que nós mantemos a nossa programação no ar? Com a tua ajuda, com a tua oferta, com a tua doação. E como você vai doar? Deixa eu te dizer, tá vendo essa conta que está aparecendo aqui? É a conta dos Amigos da Missão. Você vai se tornar um amigo da missão e vai fazer uma doação para nós, assim, mantermos a nossa programação no ar. Temos custos, né? Temos trabalho, temos gravação, temos uma rotina toda de trabalho e isso gera custos. E por isso você vai nos ajudar. De que forma? Fazendo, digo mais uma vez, fazendo uma doação, fazendo uma transferência bancária, um depósito para essa conta. Você vai ser um amigo da missão. Se Deus te chamar para essa obra, para você ser um mantenedor, aceite esse desafio. Seja um dos amigos da missão colaborando conosco. Meu irmão, minha irmã, paz, estamos de volta. É o nosso programa Teologando, todo sábado, 20 horas, aqui pela Rede TV Fé, um programa da Sociedade de Estudos Bíblicos, a CEBI, cebi.com.br. Você tem aí, né, o nosso site aí no vídeo, para nos conhecer o trabalho que a gente está realizando. Quero te convidar agora em julho, vamos ter um seminário com o Dr. Daniel Berger, sobre a questão da depressão, né, uma ótica médica e teológica. Você pode se inscrever lá no nosso site, cebi.com.br. Dr. Berger vai falar direto dos Estados Unidos através do Zoom, né? O curso será ministrado através do aplicativo Zoom. Eu espero te ver lá participando conosco dessa semana que vai ser muito abençoada. Eu tenho certeza que vai trazer muita esperança para aqueles que estão lutando com a depressão e que já não encontram mais, né, qualquer perspectiva. Tá joia? Então, te espero lá, cebi.com.br. E estamos de volta agora. Penso que eu deixei você com aquela pulga atrás da orelha. E agora, como é que sai daquela situação? Né? O presbítero foi lá, colocou Atos 13 e disse, ó, aqui o Espírito Santo fala e isso prova que ele é uma pessoa. Aí a testemunha de Jeová pega Provérbios 8 e a sabedoria fala também. E ela diz, e agora, a sabedoria é uma pessoa também? Foi engraçado porque esse presbítero, ele disse assim, olha, preciso da ajuda dos universitários. Né? Na época estava tendo aquele programa lá, o Show do Milhão. E ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos marcar a semana que vem, que eu vou procurar uma resposta para isso primeiro, saber o que está acontecendo aqui nesse texto. E aí eles combinaram, no sábado seguinte, de se encontrarem novamente. Quando foi no domingo de manhã, esse presbítero trouxe essa questão para mim. Ele disse assim, pastor, eu coloquei esse texto de Atos, eles colocaram o de Provérbios, e eu não soube responder, e agora, o que eu faço? E aí eu chamei e disse assim, cara, vamos repassar aqui uma coisa que a gente viu lá atrás, que é o problema do gênero literário. Lembra, o gênero literário é que define
se algo deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente. No caso do livro de Atos dos Apóstolos, qual é o gênero literário que Lucas escolheu para escrever aquelas histórias? Lucas escolheu o gênero historiosófico monográfico. Ou seja, se você é da área de história, formado em história principalmente, historiadores que estejam me ouvindo nesse momento sabem o que eu estou falando, né? Eu também tenho formação em história e isso ajuda bastante aqui na conversa. O gênero historiosófico, ele é a história que de fato aconteceu, selecionada a partir de várias histórias que queiram comunicar uma ideologia. Então, ou seja, eu conto a história fazendo recortes de outras histórias que contribuem para a ideologia que eu quero comunicar. No caso de Lucas, se você olhar Atos 1:8, a grande questão que ele quer comunicar é que a igreja agora ela tinha que sair debaixo do poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins do mundo. E Lucas organiza o livro de Atos com essa ideologia. Até o capítulo 8, a igreja está em Jerusalém. No capítulo 8, começa a perseguição da igreja, ela se espalha para a Judéia e Samaria. Quando chega no capítulo 15, a igreja está se espalhando para o mundo gentil, indo em direção ao final do mundo, até os confins da terra. Então, a intenção de Lucas é contar uma história a partir de fatos reais. E no caso do gênero historiosófico monográfico, não é permitido usar uma linguagem simbólica. Não é permitido usar uma linguagem metafórica, porque a narrativa requer a veracidade da história. Então, ali, quando está lendo, e o Espírito Santo falou mesmo, o gênero literário requer que aquilo ali tenha sido fato. Ora, entenda, você não precisa acreditar, é outra coisa totalmente diferente. Tá? É outra coisa totalmente diferente. Uma coisa é o que o autor quer comunicar, outra coisa é quem está lendo se acredita ou não. Como nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos, de fato, que aquilo ali aconteceu daquele jeito. Mas mesmo um ateu, um cético, que não acredite, ele tem que dizer que o escritor Lucas queria que a gente entendesse que, de fato, o Espírito Santo abriu a sua boca e falou. O que confere, então, ao Espírito Santo, na narrativa de Atos, personalidade real, e não uma personalidade figurada, não uma personalidade metafórica. Então, esse é o gênero literário de Atos. Para que o argumento de Provérbios pudesse ser usado aqui, Provérbios teria que ter o mesmo gênero literário, ou um gênero literário que aceitasse somente a interpretação literal, para poder dizer, não, então, de acordo com o gênero de Provérbios, também a interpretação tem que ser literal. E aí você vai estudar Provérbios. E aí qualquer pessoa, de novo, isso não tem a ver se você é crente, não é crente, isso aqui é estudo literário. Você vai descobrir que Provérbios faz parte de um tipo de literatura chamada literatura sapiencial. Inclusive agora eu tive o grande privilégio que me foi dado de traduzir para a língua portuguesa o livro do Dr. Tramper Longman III, um dos maiores especialistas de Antigo Testamento do mundo, sobre a literatura sapiencial, que é um livro que trata tanto da literatura sapiencial em Israel, como aparece na nossa Bíblia, como também ao redor de Israel, e ainda como ela se revela no próprio Novo Testamento. Então esse livro vai estar em breve disponível, fica ligado aí, a editora Peregrino é que está publicando esse livro, tá certo? Pois bem, a literatura sapiencial ela tem uma característica bem interessante. A sua linguagem, ela é tanto literal, em alguns casos, como metafórica. Então veja, no próprio livro de Provérbios você vai encontrar uma mulher que faz a sedução do homem. Uma mulher que é caracterizada ali como uma mulher adúltera,
ou, numa outra passagem ainda, como uma mulher prostituta. Muitas pessoas leem essa narrativa de Provérbios achando que ele está falando de mulheres literais. E não é, se você prestar atenção, essas mulheres representam, ou essa mulher loucura, como a gente chama na exegese, ela representa aquele espírito que tenta tirar o homem do caminho da sabedoria. Então não é uma figura literal em Provérbios, é uma figura simbólica. Da mesma forma, quando ele diz assim, filho meu, ouve a atenção do teu pai, ele não está sentado exatamente ali com o filho, chamando a atenção do filho, é um testamento que ele está deixando. Então, a literatura sapiencial, ela tem essa característica de leitura simbólica ou metafórica. Então, quando você lê o Provérbios 8, a sabedoria falando, literal ou simbólico? Depende do gênero literário. Se é gênero literário sapiencial, então é simbólico, porque é óbvio que a sabedoria não é uma pessoa. A sabedoria não é alguém que pode abrir a boca e falar. Ela é apenas um símbolo, ela é apenas uma figura de linguagem que representa, nesse caso do texto, o próprio Deus. Percebeu aqui a diferença? Onde foi que as testemunhas de Jeová erraram? Quando elas não estudaram o gênero literário de Atos, que deve ser lido literalmente, interpretado literalmente, e o gênero literário de Provérbios, que não nos permite ler literalmente tudo que está ali. Há profundas diferenças. Bom, o que aconteceu depois, né? Provavelmente você está curioso para saber o final da história. Aí esse presbítero voltou no outro sábado, ele estava lá na casa dele, as testemunhas de Jeová, que voltaram, né? Ele abriu a porta da casa, foram tomar um café e conversar sobre a Bíblia. E as testemunhas de Jeová perguntaram para ele, e aí? Você já viu aquela questão agora? Ele disse, sim, eu já olhei. Aí ele disse assim, ele falou para as testemunhas de Jeová, vocês já ouviram falar de estudos de gênero literário, correto? Aí disseram, olha, mais ou menos. Ele explicou o que é a teoria do gênero literário, que cada gênero tem sua própria forma de se interpretar e tal. E deu esses exemplos da carta, do ofício que eu acabei de dar para você, e perguntou, você concorda comigo que cada gênero literário tem sua própria forma de interpretar? E as testemunhas de Jeová disseram, sim, concordamos com você, joia. O gênero literário de Atos dos Apóstolos, ele levou alguns livros de estudiosos do Novo Testamento que confirmavam aquilo que eu tinha dito. O gênero de Atos dos Apóstolos é um gênero historiosófico monográfico. Então, tudo que é dito aqui, o autor está escrevendo para ser interpretado de forma literal. E Provérbios, ele mostrou que Provérbios era uma literatura sapiencial e que a implicação disso é que a linguagem de Provérbios tanto pode ser metafórica como literal. Eles disseram, olha, você está vendo? Então, a sabedoria em Provérbios não é para ser entendida literalmente, mas o Espírito Santo falando em Atos, a literatura requer que isso seja interpretado literalmente. Como eu disse, você pode não acreditar, mas que Lucas escreveu para ser interpretado literalmente, ele escreveu para ser interpretado literalmente. Quando ele colocou isso, as testemunhas de Jeová olharam para a cara dele e disseram assim, nós precisamos consultar os universitários agora sobre isso. E aí eles marcaram para o sábado seguinte. Aí as testemunhas de Jeová disseram assim, olha, se você nos permitir, a gente até poderia trazer aqui o ancião, né, lá do Salão do Reino, porque lá não tem pastor, né? O ancião lá do Salão do Reino, porque ele é um homem que entende muito de hebraico, muito de grego, e ele poderia até esclarecer para a gente aqui mais coisas e tal. E esse presbítero disse, legal, nenhum problema. Vamos fazer assim, vocês podem trazer um ancião, eu vou convidar meu pastor, se ele puder vir, porque meu pastor também entende de hebraico, entende de grego, vai ser uma conversa legal, vai ser uma conversa bacana entre nós. E aí eles marcaram para se encontrar no outro sábado. E no outro sábado, estava eu lá, né? Doido para tomar aquele cafezinho abençoado e tal, né? E bater aquele papo ali, que com certeza seria esclarecedor. Mas as testemunhas de Jeová não voltaram.
Eu pastoreei 8 anos Tietê, isso foi logo no meu primeiro ano de pastorado ali, e as testemunhas de Jeová não voltaram. Então veja, gênero literário é algo extremamente importante. Antes de começar a interpretar, sair de cara querendo interpretar um texto bíblico, se certifique de que você, primeiro, sabe qual é o gênero, segundo, que você saiba como interpretar esse gênero, para poder, então, fazer uma leitura adequada do gênero. Tá? Há um bom livro, eu sei, esse assunto é um pouquinho mais complicado, mas se você realmente ama a Deus e a palavra dele, e prega a palavra, ensina a palavra, né, aconselha pessoas, é muito importante que você estude essa questão dos gêneros para uma interpretação correta. Minha dica de leitura. Há 2 bons livros em português para te introduzir, veja bem, para te introduzir de uma forma maravilhosa sobre esse assunto. Um é o livro Entendes o que lês? Um livro escrito por 2 grandes exegetas, né, o Gordon Fee e o Douglas Stewart. Esse livro é vendido pela editora Vida Nova, tá certo? Então você pode procurar aí, né, na internet ou na livraria evangélica perto da sua casa. E um outro livro chamado Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, de Tremper Longman III, esse grande exegeta que eu mencionei, que é publicado pela editora Cultura Cristã. Esses 2 livros vão te dar um bom embasamento para os principais gêneros literários da Bíblia, sobre como você deve ler e interpretar esses gêneros, tá certo? E isso vai evitar muita confusão na tua maneira de interpretar. Só para eu fechar, você sabe onde a gente vê muito problema? Apocalipse. Por que tem tanto problema na interpretação do Apocalipse? Por uma questão simples. O pessoal tem interpretado o Apocalipse fora do seu gênero literário adequado. Quando lido no ambiente certo, Apocalipse fica mais fácil. Tá? Que Deus abençoe você, espero te ver no nosso próximo programa. Um grande abraço, em nome de Cristo Jesus.